Novo. Já está ao vivo, calma aí, como é que eu te tiro? Calma aí. No finalzinho de menos aí. Remove. Pronto. Tá, agora ele está voltando, deixa eu colocar de volta. Voltou. Aí, agora sim a professora Iracema vai ficar no meio aqui, né? Muito bem. As pessoas estão entrando, boa noite. Vamos esperar só mais um minutinho, professora Iracema, para iniciar aqui a nossa live oficial. Estou chegando. Só um minuto. Eu vou tentar depois compartilhar minha tela, tá? Na hora que a gente tiver... Ótimo. Né? Aí eu queria ver se vai dar certo compartilhar também uns vídeos. Vamos ver se dá certo. Tá bom. Ok. Chamar o Márcio. Eu vou pedir, então, para o Márcio, como aí uma questão mais técnica, o Márcio, que deve estar aqui nos acompanhando, que é especialista no aplicativo. Márcio, você está aí? Você pode entrar, Márcio, para dar um help para a gente? Porque a professora Iracema vai usar vídeos. Aí eu peço para você me ajudar aqui. Seria bom ele entrar. Vou tentar, vamos ver se vai dar. Tem bastante gente comentando aqui, né? Saudando, que bom. Tá, muita gente chegando. Boa noite a todos e a todas. Olha, nós estamos aqui no Facebook do nosso mandato, Carlos Gianazzi Oficial, no Facebook também do vereador Celso Gianazzi Oficial, e estamos no YouTube também, na nossa página, no nosso canal do YouTube, Carlos Gianazzi. Então, as pessoas podem compartilhar, inclusive, a live, que vai ser muito importante, que vai ser riquíssima hoje, nesse debate sobre racismo, sobre política antirracista educacional. Vai ser uma noite importante. Nós estamos já com muitas pessoas presentes, eu acho que já deu quórum, viu? Acho que a gente já vai começar, então. Boa noite. Professora Iracema, vereador Celso Gianazzi, muito obrigado, professora, pela sua presença aqui nessa live, que vai debater um tema muito importante, que é a educação antirracista, né? E a escola interrogada. Professora Iracema é doutora, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, é professora também da Faculdade de Educação da USP, e tem dado uma grande contribuição para esse debate, no momento em que o mundo inteiro está debatendo essa questão do antirracismo. Há um debate mundial, e a gente tem que aproveitar esse momento para aprofundar as nossas lutas aqui contra o racismo individual, institucional e estrutural, que reina no Brasil há muitos anos, fruto da escravidão. Então, nós vamos debater esse tema aqui com a professora Iracema, mas um pouco mais voltado para a educação, né? Nós temos muitos professores trabalhando esse tema, essa temática, Celso, em sala de aula, mas eu tenho certeza que a professora Iracema vai dar uma grande contribuição para que nós possamos refletir mais e aperfeiçoar, né, esse tema, sobretudo nas nossas escolas públicas e privadas. Passar para o Celso fazer uma saudação, e a gente já passa direto para a professora Iracema, que vai fazer uma intervenção de 40, 50 minutos, o tempo que ela achar necessário, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Celso. Boa noite, professora Iracema, boa noite, Carlos. Um prazer enorme tê-la aqui com a gente, professora Iracema, de tratar de um assunto mas tão especial, tão importante aqui para a nossa sociedade, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que o Carlos colocou, do momento crítico contra que nós estamos vendo, contra o racismo, né? Nós assistimos aqui na cidade de São Paulo uma violência absurda, né, da polícia contra a população negra da nossa cidade, periférica da nossa cidade. Então, ouvi-la falando dessa educação antirracista
da potencialização, né, da educação, da formação existente hoje na educação pública municipal, estadual, contra o racismo. Assim, vai ser muito importante para nós que estamos aqui acompanhando, todos os que estão, tem muita gente já nas redes sociais aqui, prontos, esperando ouvi-la com muita atenção, professora Iracema. Então, um prazer enorme tê-la com a gente aqui. A palavra é sua, professora. Ok, boa noite ao deputado estadual Carlos Gianazzi, ao vereador Celso Gianazzi. Muito obrigada por abrir o espaço, né, do mandato de vocês, o trabalho, o espaço do mandato de vocês, para realizar, de uma certa forma, formação, né, de professoras e professores. Podem ter certeza que as centenas de pessoas aí que estão entrando, acompanhando nossa conversa, são professoras, professores da rede pública, né, e que têm investido muito em espaços, momentos de formação como esse, né, esse ponto de encontro aqui que vocês vêm proporcionando, é isso, já virou um ponto de encontro, né, para debates de temas importantes para a sociedade e para a educação brasileira. E muito obrigada também a todas as pessoas que estão acompanhando. Daqui a pouco vão vir uns comentários, uns agradecimentos específicos de diálogos que eu venho estabelecendo aí, né, com escolas, com educadoras e educadores profissionalizados, né, ou seja, as professoras e professores, como também educadores populares, educadores sociais, sobretudo na periferia de São Paulo. Bom, já está, eu sei que o pessoal acorda muito cedo, começa a jornada muito cedo, né, e vai até tarde, então eu vou começar agora já, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, para fazer uma apresentação, tá? Se eu não conseguir, eu vou só ler. Deixa eu ver isso aqui. Sharing work best. Tá. Share screen. Tenho que compartilhar a tela e vou escolher uma janela aqui, ok? Gente, cada vez que a gente entra em uma conversa, em uma interação à distância, é esse sufoco, né? Para a gente mexer nessas coisas. Essas plataformas diferentes, né, professora Iracema? Não, e aí em cada momento é uma diferente da outra, né? Bom, então, gente, acho que a primeira interrogação que a gente tem que fazer aqui é por que educação antirracista? Né? Por que a gente está discutindo isso tanto ultimamente? E, na verdade, essa é uma discussão já de décadas aqui no Brasil, né? Mas é importante a gente retomar, acho que antes de entrar no assunto da educação antirracista especificamente, é bom a gente caracterizar o racismo como uma das barbáries estruturais da sociedade brasileira, né? É preciso, para justificar, vamos dizer assim, né, a necessidade, a premência de se desenvolver uma educação antirracista na educação básica, no ensino superior, nos outros espaços, nos espaços não escolares, né, de educação, é preciso reconhecer, admitir o que eu estou chamando aí de racismo inaugural, né, nos nossos territórios amefricanos, né? Estou usando aí o conceito a categoria de amefricanidade, né, que a antropóloga, historiadora, filósofa, política Lélia Gonzalez desenvolveu, né, a partir de contribuições da psicanálise, né? Então, o racismo, que eu chamo aí de barbárie estrutural, né, uma das principais barbáries que estrutura a nossa sociedade, ele surge como uma crença bastante conveniente, uma crença disfarçada de ciência, né, uma pseudociência que justificou pela racionalidade e pela fé o colonialismo e o imperialismo europeu, né, a invasão dos territórios, dos nossos territórios aqui, americanos, a dizimação
das populações originárias, as guerras contra as populações originárias, a escravização das populações originárias e de povos africanos, as violações das terras e corpos também, né? E a transformação de pessoas em coisas, né? Ou seja, a coisificação, a desumanização de milhões e milhões de pessoas, né? Então, é preciso conectar as diversas, múltiplas, inumeráveis manifestações de racismo da nossa atualidade com esse passado, né? Com esse racismo inaugural, né? Eu não vou passar por todos os pontos aqui, né? Mas eu destaco aí, no final dessa apresentação, que vai ficar disponível para vocês, tem a indicação de um artigo bastante importante do professor Kabengele Munanga, né, em que ele explica como um conceito, um estudo de classificação no reino vegetal, no século XVII, na última metade do século XVII, passou a ser utilizado para classificar a espécie humana, né, em raças, então, distintas, e utilizando desse dispositivo para hierarquizar, né, definir uma raça superior à outra, né? Então, essa ideia dessa pseudociência estabelecia povos superiores de um lado e selvagens e primitivos de outro lado, né? E aí, somando-se a isso uma questão de fé, e aí eu sempre ressalto, novamente, bastante conveniente, né, se obteve o aval da Igreja Católica para as invasões, né, as invasões aqui nos nossos territórios, e a subjugação, a tentativa de subjugação dos povos originários, porque se acreditava que esses povos não possuíam alma, né, então não seriam humanos, né. E aqui eu deixo uma indicação importante de um livro escrito pelo Antônio Bispo dos Santos, o conhecido como Nego Bispo, um homem quilombola, né, que estudou até o ensino fundamental e que escreveu um livro em que ele trata de vários assuntos e ele relata um pouco dessa questão, né. Bom, então aí se cria o outro, né, esse diferente, esse estranho, né, mas diferente de quê? De quem? Né? Quem é diferente? Dá a impressão que a diferença reside só naquele que está fora do referente universal, né, do homem europeu, branco, né, colonizador, né? Então, aí se instaura um processo de desumanização, né, de coisificação. E essa ideia do outro inferior, então, justificou o direito, né, de que suas terras, né, nossas terras fossem invadidos, os corpos capturados, os costumes banidos, os bens arrancados, né? E aí, aqui, gente, é importante fazer uma conexão dessa barbárie estrutural que possibilitou a estrondosa acumulação de capital no período colonial, né? Porque se deveu ao trabalho, à exploração das terras e do trabalho de povos originários aqui nos nossos continentes, e os povos africanos trazidos à força para cá, foi pelo trabalho dessas milhões de pessoas, foi o trabalho desses milhões de pessoas que gerou riqueza, né, para essas nações, né, para as nações imperialistas e também para essas terras aqui colonizadas, né. Então, é muito importante perceber essa conexão dessa barbárie estrutural com o desenvolvimento capitalista, né? Então, eu chamo isso aí de naturalização e capitalização da barbárie, né? E essa origem, esse racismo inaugural, é o que dá base, né, ao que hoje se denomina racismo estrutural, né? E para isso, um texto bem importante, atual, a ser lido, obrigatório, né, sobre o tema, é o livro O que é Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida,
né? E é esse racismo fortemente instalado na mentalidade da população, né? E no modo de funcionamento das instituições públicas, privadas, né? Das famílias. E essa mentalidade, ela permite, então, a naturalização da barbárie e permite que se aceite como natural tudo que a gente tem visto, né? Tudo que sempre aconteceu no Brasil e que ganhou visibilidade recentemente, né? Ganhou visibilidade porque, como diz o próprio professor Silvio Almeida, agora os atos de barbárie racista vêm sendo gravados e amplamente divulgados nas redes sociais, né? E aí isso tem garantido visibilidade, né? Bom, agora, feito esse entendimento, né, sobre essa barbárie estrutural do racismo, é preciso tratar da barbárie racista na escola brasileira, na educação, né? Aí eu faço um destaque da primeira dissertação de mestrado sobre a questão racial, né, escrita aqui no Brasil, é de 1945, escrita pela Virgínia Bicudo, que foi uma mulher neta de uma mulher escravizada que tinha recebido alforria, né, e que se formou professora, a Virgínia Bicudo, e por razão do seu próprio sofrimento na escola, né, de sua passagem pela escola, sofrendo atos múltiplos, diversos de racismo, ela procurou estudar, seja pelo ponto de vista da psicanálise, seja pelo ponto de vista da sociologia, as razões, as raízes, né, daquilo que ela sofria. E aí, em 1945, ela escreveu essa dissertação, Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, né? E aí, vejam só, isso é 1945. 1998, ou seja, mais de 50 anos depois, a Eliane Cavaleiro, em 1998, né, apresentou na Faculdade de Educação da USP a dissertação de mestrado Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Discriminação e Preconceito na Educação Infantil, né? E essa pesquisa da Eliane, agora, né, então, em tempos mais recentes, abriu caminhos para muitas outras pesquisas sobre práticas racistas na educação brasileira. A Eliane hoje é doutora, né, com ampla atuação e uma enorme contribuição para a discussão do racismo na educação, né, e das práticas antirracistas. E aí tem uma coisa grave, né, gente? Eu tenho ido a muitas bancas de defesas de mestrado, doutorado, na área de educação, então, muitas vezes, de mulheres negras, né, que são professoras da educação básica, que estão estudando essa questão, e todos esses textos acadêmicos de mulheres jovens, né, que estiveram na educação básica há 20 anos, há 30 anos, elas continuam relatando um sofrimento, o sofrimento racista na escola, o sofrimento em função de práticas racistas na escola, né? Em todos esses textos que eu leio, esses textos acadêmicos, essas mulheres iniciam, né, a justificativa das suas pesquisas pelo sofrimento que tiveram, né, pelo silenciamento a que foram submetidas na escola. Então, eu trago aqui agora aquela primeira interrogação, né, por que discutir educação antirracista? Eu trago aqui uma contribuição de uma colega, uma companheira aí de trabalho, de luta, é a professora Rosilene Vieira, professora da Educação Básica da Rede Municipal de São Paulo, locada na região da DRE Campo Limpo, né? Com essa seguinte pergunta: quem precisa ser convencida ou convencido de que é preciso desenvolver uma educação antirracista? E hoje, eu tive uma grande contribuição de várias companheiras que participam do coletivo Territorialidades, um coletivo que reúne escolas, professoras, professores, gestoras, diretoras,
de unidades escolares da rede municipal de São Paulo na região do Campo Limpo, né? E que procuram desenvolver um currículo enraizado no território, né? Em diálogo com a comunidade. E hoje, preparando aqui, né, essa conversa com vocês, eu lancei no grupo de WhatsApp, esse grupo do Territorialidades, perguntei quem que está trabalhando com a educação antirracista, enfim, e aí nós tivemos ali um rápido debate sobre isso. E a professora Rosilene falou o seguinte: Iracema, 2 pontos que observei desenvolvendo projetos de educação antirracista. Foram a quantidade incipiente de dados biográficos sobre personagens negros da história nacional e internacional, que buscamos para promover como referências, né, para os estudantes. Aí, esse segundo ponto que eu destaco. O segundo ponto é a necessidade constante de justificar, com dados objetivos, para muitos colegas professores, os impactos do racismo estrutural no acesso à educação, ao trabalho, à progressão nas carreiras. É desgastante, às vezes, ter que ficar apresentando tabelas e gráficos que confirmem esse discurso e ainda ouvir que não é bem assim. Eu até coloquei as carinhas aí que a professora Rosilene usou, né? Tenho certeza que muitas das pessoas que estão participando aqui com a gente vão se sentir representadas aqui na fala da Rosilene, né? Que a gente precisa, tudo que eu estou fazendo até agora, né, acho que em 15 minutos de apresentação, é justamente uma introdução para justificar por que a gente precisa falar de educação antirracista, desenvolver educação antirracista, né? E, normalmente, nos diálogos que a gente estabelece, em encontros de formação, isso é, de fato, questionado por muitas pessoas, né? Por professoras, professores, muitas vezes professoras e professoras negras e negros, né? Bom, aí uma segunda interrogação, né, partindo da provocação que o Carlos e o Celso me fizeram, né, interrogando a escola, essa outra interrogação, coisa de quem, né, de quem é essa tarefa, esse compromisso da educação antirracista? Então, primeiro eu destaco aqui as lutas do povo preto e dos movimentos negros, desde que os primeiros indivíduos africanos foram forçosamente trazidos aqui para o nosso território, sempre houve luta, sempre houve resistência, e sempre houve luta por educação, né? E, então, essas lutas do povo preto resultaram em conquistas importantes, né? Sobretudo no que diz respeito a um aparato legal que dá base à educação antirracista, né, e a outras políticas antirracistas, na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, sobretudo na Constituição, a partir da Constituição de 1988, né. E aí uma outra interrogação, né, que eu estou aqui provocativamente falando, gente branca, é agora ou quando, né? Muitas pessoas brancas vêm sendo aliadas na luta antirracista e na luta pela educação antirracista, né, desde sempre, mas existe uma grande maioria que precisa, né, começar, uma grande maioria de pessoas brancas, né, pelo reconhecimento dos privilégios da branquitude, pelo reconhecimento, e um desses privilégios é a herança material e simbólica, né, que as pessoas brancas sempre tiveram direito, né, então é reconhecer isso e agir, né, e aí eu pergunto, é agora ou quando, né? Então, o que a gente viu aí no último mês, né, foi uma enorme quantidade de pessoas brancas que nunca pensaram em racismo, né, que sempre se esconderam atrás do seu racismo, a partir da divulgação do assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, colocando, então, né, nos seus perfis, nas redes sociais, o símbolo do luto, né, alguma manifestação em prol da luta antirracista nos Estados Unidos, né, porque elas simplesmente se recusam a olhar, a ver, a enxergar todo o extermínio da população negra, material, simbólico, epistemológico,
desde que o Brasil é chamado de Brasil, né? Então, agora é um chamamento ético, político, né, para que as gentes brancas, reflitam, reconheçam e ajam imediatamente, né? Bom, eu estou preocupada aqui em mostrar bastante práticas de educação antirracista, né, que vem acontecendo, mas eu queria destacar, então, que, conforme eu mencionei, né, por força das lutas do povo negro, dos movimentos negros, nós temos hoje um aparato legal, né, que dá base jurídica, né, e legislativa à educação antirracista. Então, na Constituição Federal, a gente começando ali pelo artigo 3º, que define os objetivos fundamentais da República, a gente tem aqui, né, então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras quaisquer formas de discriminação. Gente, isso são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Não alcançaremos esses objetivos sem uma educação antirracista, né? Ali no artigo 5º da Constituição, né, que define os direitos e as garantias fundamentais, temos ali, né, a expressão de que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza. E uma lembrança importante, né, de que na Constituição de 88 conseguimos incluir o racismo como uma prática de crime inafiançável, né? Então, isso é muito importante. Bom, aí tem 2 pontos que eu tenho reiterado, né? Eu procuro aliar a questão da educação antirracista à gestão democrática, e eu tenho batido nessa tecla, né? Então, tenho batido nessa tecla aí, e daqui a pouco a gente vai ver por que uma coisa não é possível sem a outra, né? Como é muito difícil desenvolver educação antirracista sem que a escola tenha uma gestão democrática, de fato, né? Bom, e aí eu destaco na LDB, nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 3º, alguns princípios importantes, né? Então, o princípio de igualdade de condições para acesso e permanência na escola, que tenha muito a ver com a presença da população preta na escola, né? Bom, respeito à liberdade, apreço à tolerância, essa palavra tolerância é péssima, né? Isso a gente perdeu na LDB, porque aqui o que precisava ter era promoção da diversidade, né? E não apreço à tolerância. Aí temos aí o princípio da gestão democrática no ensino público e o princípio da consideração com a diversidade étnico-racial, né? Por que eu destaco esses princípios, né? O que significa ser um princípio? Então, significa que tanto a gestão democrática quanto a diversidade étnico-racial, portanto, a prática da educação antirracista, elas têm que estar presentes, elas têm que ser consideradas, né, esses princípios têm que ser considerados em todas as ações, instâncias do sistema educacional, né? Assim como a gestão democrática não pode ficar restrita a uma ideia, né, a um espaço, que normalmente é o espaço do conselho de escola, né, sem mexer em mais nada na estrutura da escola, né, sem transformar o currículo, o uso do tempo, as relações, a educação antirracista também não pode estar restrita a um cantinho no currículo, né, ou em algumas disciplinas, né, ou áreas, componentes curriculares, ou, pior ainda, em algumas datas comemorativas, né, ou ser uma educação que é pensada apenas para estudantes negros, né, ou indígenas, né. A educação antirracista é uma educação que vai qualificar, vai ressignificar
o direito à educação e a educação para todas e todos, brancos, negros e indígenas, né, e pessoas de outros pertencimentos étnico-raciais, né? Então, tanto a gestão democrática quanto a educação antirracista têm que estar presentes em cada incumbência da União, dos estados, do DF, dos municípios, das escolas, das comunidades, né, das professoras e professores. Né? E tudo isso está ali, essas incumbências, né, elas aparecem ali entre os artigos 8º e 13 da LDB. Né? Bom, vou passar rápido por aqui. Uma coisa importante que eu queria destacar, acredito que todo mundo que está acompanhando aqui a nossa conversa sabe, né, que por efeito, por força das lutas dos movimentos negros, nós conseguimos, em 2003, a modificação da LDB, né, com a Lei 10.639, depois ampliada, né, pela Lei 11.645, e essas duas leis modificaram a LDB para incluir, para tornar obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né, das culturas e histórias afro-brasileiras e indígenas, né, no currículo da educação básica. E aí, eu quero destacar, para fazer isso, né, para implementar essas leis, ou melhor, a LDB, é preciso repensar e reconstruir a escola, né, para que elas não fiquem numa caixinha, né, ou numa data. E aqui eu faço um destaque do texto da professora Petronilha, Beatriz, que foi relatora, né, que na condição de conselheira do Conselho Nacional de Educação, coube a ela ser a relatora do parecer que deu origem, né, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né? E aí tem esse destaque que a professora Petronilha faz lá em 2004. É preciso ter clareza que o artigo 26A, né, então na LDB, provoca bem mais do que a inclusão de novos conteúdos. Exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagens, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas. Então, a professora Petronilha aqui disse tudo, resumiu tudo aí em 4 linhas, né? E eu, acompanhando a fala da Petronilha, eu trago aqui um resuminho que eu tentei fazer da fala de uma grande guerreira lá da região do Valo Velho, né? A professora Núbia Amorim, que hoje em dia, né, trabalha na EMEI Chácara Sonho Azul. Ela diz o seguinte: o conceito todo do trabalho teria de estar dentro das práticas antirracistas, desde a forma como você fala com o aluno, como você trata, como ouve, como se posiciona, como se relaciona, como oferta materiais. E aí ela fala da EMEI Chácara Sonho Azul. A escola vem trabalhando para que isso seja a espinha dorsal do PPP, Projeto Político Pedagógico, da gestão democrática, envolvendo formação da equipe, né? E aí ela menciona a professora Shirley do Carmo, que trabalhou na escola, na EMEI Chácara Sonho Azul, e que hoje é diretora da EMEI Jardim Ângela, né? E aí continua a professora Núbia Amorim. Como valorizar as crianças, as histórias das crianças, suas histórias de vida, né? E aí ela destaca, a maior parte dessas crianças, ela fala da escola dela, né? Mas a gente sabe que a maior parte das crianças, jovens, adolescentes e adultos que frequentam a educação básica pública no Brasil, a maioria dessas pessoas é de ascendência afro-indígena, né? Então, nada mais elementar do que valorizar as suas histórias de vida, a sua ascendência, né? E isso tem tudo a ver com o território.
E então a professora Núbia dá o exemplo de plantio, né? Lá na escola, na Chácara Sonho Azul, elas desenvolvem um projeto de horta, né? E aí o projeto de horta não é uma ação isolada, né? É uma ação com intencionalidade pedagógica que envolve um resgate ancestral, que trata de alimentação, né, de práticas ancestrais de alimentação, de soberania alimentar, e tudo isso elas vêm desenvolvendo lá na EMEI Chácara Sonho Azul. Aqui eu comecei a entrar né, buscando integração com outras áreas, né? Assistência eu dou aqui a que abriu esse espaço e que vem garantindo representatividade, né, nesse espaço de poder, né, que é o espaço de direção de unidades escolares, né. Para gestores e formadores de professores nas instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, eu faço a seguinte indagação: só a inclusão de uma disciplina que trate da cultura, das culturas afro-brasileiras e indígenas, será suficiente? Certamente é um passo importantíssimo, necessário, mas não suficiente. É preciso pensar em todos os aspectos, inclusive considerando o ingresso o ingresso cada vez maior, que bom, né, de pessoas pretas ou indígenas nas universidades, né? É preciso destinar recursos financeiros para programas consistentes e permanentes, né, no nível dos sistemas e das escolas, né? E é preciso fazer uma revisão urgente do que é a prioridade nas políticas públicas de educação, em todos os níveis. O que é a prioridade? Né? Onde está a centralidade? Será que a centralidade deve continuar na avaliação externa de larga escala, com aplicação de testes padronizados? Será que a centralidade deve estar em ocupar o tempo das professoras, das coordenadoras pedagógicas, das diretoras, preenchendo planilhas numa ação de vigilância, de controle por parte das secretarias de educação sobre o trabalho docente, né? Então, é preciso reinventar, descolonizar a escola, né? É preciso incluir a questão da educação antirracista no PPP da escola, né? Então, é preciso tempo, dedicação para estudo e proposição de atividades didáticas, né? É preciso reorganizar as dinâmicas, né? Num processo de escuta atenta, respeitosa, sensível, e isso não é impossível, isso vem sendo feito pelo Brasil inteiro, né? Então, eu estou aqui destacando agora os desafios da educação antirracista, né? Mais uma indagação. Aí eu trago aqui a fala da professora Patrícia Cerqueira, lá de Itapecerica da Serra, também da rede municipal, mais uma guerreira aí do coletivo Territorialidades, minha amiga, minha companheira de estudos, de trabalho, né, de produção. Ela diz o seguinte: em minha visão, o que talvez falte para nós é o tempo e as condições coletivas para que possamos estudar juntas, juntos,
né, institucionalmente falando, e não mais enquanto iniciativa pessoal, militante e solitária, né? Aí ela disse que entre 2013 e 2016 sentiu uma coletividade maior, porque estávamos numa mesma atmosfera dentro e fora da escola, tínhamos o suporte da Diretoria Regional de Ensino do Campo Limpo, né? Aí ela diz o seguinte: é matar um leão por dia, para conseguirmos fazer a leitura, apropriar o conhecimento, fazer a síntese, o recorte para a nossa realidade, reler e construir. E tudo isso, por vezes, de modo solitário, na grade curricular disciplinar, sem a mediação de um par avançado ou um leitor, leitora, camarada, que nos ajude na mirada. Então, é disso que eu estava falando antes, né? Será que as professoras... Não é só a vontade das professoras que vai realizar a educação antirracista, né? Se o tempo delas, se o tempo das escolas é sufocado com procedimentos burocráticos inúteis, né, que só se prestam a desconfiar do trabalho docente, fica muito difícil de desenvolver a educação antirracista, né? E aí, eu já vinha mencionando algumas experiências, né? Já mencionei ali a experiência da escola da EMEI Chácara Sonho Azul, e agora destaco aqui a experiência da EMEI Nelson Mandela. Tem aí o link para o Instagram da escola, que acho que numa postagem de hoje, se eu não me engano, trouxe justamente a questão do papel da gestão para uma educação antirracista, e eu destaco aqui nesse outro link um artigo que eu escrevi em colaboração com a equipe da EMEI Nelson Mandela, que foi publicado recentemente, no primeiro número da revista Educação Básica em Foco, publicada pela ANPAE, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Administração Escolar, né? Fica essa referência aqui. Estou trazendo aqui, então, olha só, a EMEI Nelson Mandela vem aí desde pelo menos 2011, de forma mais sistemática, desenvolvendo um currículo afrocentrado, né? E agora eu apresento aqui uma experiência que é nova, né? É a experiência da EMEI Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira. Desculpa, eu esqueci se a escola, acho que é do Jardim Ângela, se eu não me engano. Depois as minhas colegas vão me corrigir aí, devem até já estar inserindo informações aí no chat, né? Agora, durante a pandemia, né, nesse processo de afastamento físico, né, as professoras têm trabalhado muito, estudado muito, se dedicado, e na EMEI Bárbara Eliodora, elas começaram agora, durante a pandemia, se dedicar ao estudo da educação antirracista, né, e começaram a desenvolver um processo de formação da equipe e já de desenvolvimento de atividades remotas com as crianças e famílias. Então, aqui nas imagens, vocês veem aí, né, eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo, não vou tentar agora, eu tento daqui a pouco, mas aqui tem um vídeo com uma atividade proposta por uma professora da escola, a professora Lete, se eu não me engano, com a amarelinha africana, né? E aqui, a primeira imagem aqui à esquerda, foi enviada por uma família do Davi Araújo, mostrando que a família fez a amarelinha africana em casa, né? E aí tirou foto, gravou vídeo e devolveu para a escola, né? A outra imagem aqui, da mesma família, é da boneca africana Bayomi, né? Que também foi um vídeo produzido por uma professora da escola e compartilhado com as famílias, explicando as origens desse processo, né, dessa atividade cultural, dessa prática ancestral, e convidando as famílias para fazerem com as suas crianças em casa, né? Na EMF Mauro Zacaria, lá no Parque Santo Antônio, que, aliás, é lá na minha região, onde eu nasci, sou nascida no Jardim São Luís, filha da escola pública ali daquela região, há cerca de 4 anos, também vem se desenvolvendo um projeto de educação antirracista, né? Então, a cada 45 dias, existe uma prática de leituras de textos literários, né, simultâneas,
Cada docente elabora uma leitura, um vídeo, uma música que trata da temática, né, com oficinas. Os estudantes se inscrevem para essas oficinas, né, de acordo com seu interesse, independentemente da turma que eles frequentam, né? E aí desenvolvem projeto, tem também um projeto de cinema, tanto para o Fundi 1 quanto para o Fundi 2, né? E os estudantes assistem e vão para as salas discutir as questões, né? Então, a Mônica Almeida informa que é a coordenadora pedagógica na escola, informa que essas são algumas ações específicas, né, mas que as atividades são desenvolvidas no cotidiano, né, do projeto político-pedagógico da escola. Compartilho aqui essa imagem que é do Seja Campo Limpo, né, que nesse ano vai desenvolver a 17ª edição do seu seminário étnico-racial, né, então já vem aí de vários anos desenvolvendo isso, como parte do seu projeto político-pedagógico. Já falei aqui da EMEI Chácara Sonho Azul, não sei se eu vou conseguir colocar o vídeo, eu tento daqui a pouco, tá? Se vocês clicarem aqui nesse link, que leva para o Facebook da escola, vocês vão ver um vídeo lindo, em que as professoras estão desenvolvendo um projeto sobre o milho, né? E o milho como parte da culinária, da vida e da cultura de culturas ancestrais nossas, né? E interagindo com as famílias, com esse projeto. E aí, aqui já vou encerrando, eu quero reforçar, aí voltando àquela conexão entre educação antirracista e gestão democrática e autonomia da escola, né? Só uma escola com autonomia, conforme previsto na LDB, né? E com a prática de gestão democrática, né, enraizada no seu território, ela vai ser capaz de fazer pontes entre a realidade, né, os conhecimentos locais, né, e o conhecimento acumulado pela humanidade, né, inclusive fazendo a crítica do que é o conhecimento considerado legítimo, né, e só com gestão democrática e autonomia pedagógica, a escola vai conseguir realizar essa tarefa. E aí, gente, é uma coisa importantíssima destacar. A implementação, a luta antirracista, nas várias dimensões, instâncias da sociedade, né, e na educação também, ela só é possível admitindo, enfrentando as tensões e os conflitos. Não vai ser harmônico esse processo, não vai ser bonitinho, sabe? Não vai ser assim legal, fácil, tranquilo, né? Porque o Brasil é um país racista, é um país onde existe racismo, mas aparentemente não existe racistas, né? Porque as pessoas não admitem que são racistas, né? Então, isso vai envolver tensões, conflitos, né? Uma paciência infinita para o diálogo, uma amorosidade histórica, né? Uma fé na espécie humana, e muito confronto, né? Muito enfrentamento. Uma história de 500 anos, né? Não vai se enfrentar o racismo estrutural só com coisa, se achando que vai ser tudo harmonioso, né? Eu estava assistindo recentemente uma live em homenagem aos 70 anos da Sueli Carneiro, né? Essa grande referência da luta antirracista no Brasil, essa mulher incrível, essa guerreira, fundadora do Instituto Gueledés, né? E nessa live, a Jurema Werneck, uma outra grande guerreira, atualmente diretora da Anistia Internacional, a Jurema falava o seguinte, se dirigindo às pessoas brancas: olha, gente, é agora ou nunca, é aquela pergunta que eu fiz no início, né? É a última chance de vocês embarcarem nisso, né? Embarcarem nessa luta com responsividade, né? E, por último, eu quero aqui convidar todo mundo para conhecer a experiência do Ocupa Cidade 2020, que aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de junho,
né, por iniciativa de coletivos que trabalham a questão do território, né, da educação territorializada, e o Ocupa Cidade teve como mote territórios de educação e cultura, nas várias atividades que aconteceram, atividades remotas, né, muito se discutiu sobre educação antirracista, então fica aí o link, basta vocês procurarem também nas redes sociais, Ocupa Cidade, que deixa de ser um evento para ser um movimento, aliás, né, e onde é possível encontrar muitos interlocutoras e interlocutores da luta antirracista na educação, né? Bom, tem aqui as referências, né? E por hora eu encerro aqui a apresentação para a gente poder ir logo para a conversa, né? Para a nossa interlocução aqui com tanta gente que está participando aí. Obrigada. Professor Iracema, que aula, hein? Enquanto você falava e fazia a sua explanação, eu fui lembrando aqui da minha formação. Eu fiz pedagogia, fiz história nos anos 80. E eu nunca tive uma aula na minha vida falando sobre essa questão nos anos 80, mesmo nos anos 90 depois. Eu fiz o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, na Faculdade de Educação, de 91 a 95 também. Não, em nenhum momento esse tema foi abordado. E as referências que eu tive foi por conta da minha participação em 1983 na Pastoral do Negro. Eu era ligado ao grupo da Teologia da Libertação e participei na comunidade do Jardim Primavera da Pastoral do Negro. E lá que eu tive informações e entendi melhor, né, essa questão do racismo no Brasil, do racismo estrutural, nós já discutíamos ali, e por incrível que pareça, na Pastoral do Negro, em 1983, que depois isso foi muito útil no meu trabalho pedagógico, no magistério, quando eu ingresso, foi nesse momento, em 84, eu ingresso no magistério, e eu, professor de história, logicamente, que abordava o tema, mas não tinha material, não tinha essas referências todas que você citou agora. Aí eu fiquei imaginando, nossa, se eu tivesse acesso naquela época a uma aula dessa, né, eu teria muitos elementos para construir um grande programa, um planejamento e fazer esse debate na construção de um projeto pedagógico antirracista na escola estadual que eu trabalhava, na escola municipal também. Eu tenho certeza que assim você ofereceu elementos importantes para que nós tem muito professor acompanhando aqui, muitos educadores e educadoras que vão, com certeza, aproveitar esse material, a sua aula. Nós vamos deixar a live gravada no Facebook, no YouTube, para que os professores possam utilizar a gravação dessa aula que você deu na reunião de ATPC da rede estadual, na reunião pedagógica da rede particular, na prefeitura, na GEIF. Acho que é um material riquíssimo que você apresentou. A sua explanação em si já é riquíssima, mas você apresenta várias referências, documentos. Tem um vídeo que você pode deixar também, a gente vai disponibilizar aqui. É uma aula muito importante essa que você deu, que não vai ficar só aqui na live. Eu tenho certeza que você apresentou aqui um material que será utilizado nas nossas escolas pelos nossos professores. Eu queria te fazer uma pergunta, né, que eu acho que é muito importante, sobre o lugar de fala de um professor branco, né? Qual o lugar de fala de uma professora branca, de um professor branco, nessa luta antirracista ou na construção de uma educação antirracista, né? Como que os brancos podem colaborar, sendo aliados dessa luta? Essa questão incomoda bastante, é uma reflexão que a gente tem feito bastante, o lugar de fala do branco na luta antirracista, porque, como se diz, você não tem que ser, como que fala? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Eu queria que você explicasse melhor isso. Certo, Carlos.
muito importante aí sua pergunta, e antes de entrar especificamente nela, eu queria comentar o seu relato sobre a sua formação, né, em que você disse que o único momento da sua trajetória em que você teve contato com, né, na época da sua formação inicial, com o tema, foi via Pastoral do Negro, né? E aí, Carlos, é muito importante isso que você falou, porque o movimento negro, os movimentos negros, né? O movimento negro é um movimento educador, né? O movimento negro, desde sempre até agora, funciona como um espaço de acolhida, obviamente, né? Para as pessoas negras, de elaboração teórica, política, né? De elaboração teórica, de proposição política e de educação, né, de educação para as pessoas negras e para as pessoas brancas que resolverem assumir essa responsabilidade. Né? Tem até um livro, que é o Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes, né, que eu recomendo aí para todo mundo que tiver interesse quanto a isso. Né? E aí, entrando, então, nessa pergunta, né, sobre o lugar de fala, né, também tem aí o livro de Jamila Ribeiro, né, o Lugar de Fala, e muitas vezes vem essa pergunta, assim, mas como que uma professora branca, né, um professor branco vai tratar desse assunto? Eu não me sinto confortável para tratar desse assunto, né? A questão do racismo, né, e da luta antirracista é uma questão a ser assumida por todas as brasileiras e brasileiros, independentemente de seu pertencimento étnico-racial, né? Agora, é claro que uma pessoa branca, ela não pode falar como se ela tivesse passado pelos mesmos processos de socialização que uma pessoa negra ou indígena, né, ou de ascendência negro-indígena, passaram, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Né? A pessoa branca, a professora não negra, né, ela vai tratar do assunto com a responsabilidade ética, né, de não silenciar o tema, né, e reconhecendo o seu lugar de branquitude. Né? Quando eu coloquei lá no slide o privilégio da branquitude, gente, eu não estou apontando o dedo para ninguém individualmente, né? Eu costumo usar um exemplo que eu acho assim chega a ser até precário, tá? Mas eu uso sempre nas minhas conversas e aulas. O privilégio da branquitude é o seguinte, né? É uma mulher branca, né? Um homem branco, vou falar de mulher aqui, né? Uma mulher branca entrar numa loja e não ser perseguida, não ser acompanhada pelo segurança, como acontece com as mulheres negras, né? Não ser perseguida pelo segurança, gente, é um direito, né? Mas que se torna um privilégio da branquitude, né? Então, eu estou dando um exemplinho, assim, muito básico, né? Para as pessoas entenderem, né, o que é o privilégio, né? Como o privilégio se instaura grotescamente, né, barbaramente na nossa sociedade. Então, o professor não negro vai estudar, né, todos nós, negros e não negros, precisamos estudar, porque como formação permanente, né, e de preferência que isso não seja feito individualmente, né? Claro que tem os momentos de estudo individual, mas que sejam momentos proporcionados pela escola, né? Pela universidade, em que se formem grupos para isso, mas a pessoa branca vai tratar, né, dessas questões, e aí uma coisa importante, Carlos e Celso, em todas as áreas, né? Porque se tem ainda uma visão muito primária, né, de que se vai desenvolver a educação antirracista, ou se vai tratar dos temas, na educação artística, na literatura, né, na educação física, com capoeira. Né? Não é isso, né? É preciso incorporar, por isso que a gente fala em renovar, em reconstruir a escola, né?
porque você precisa fazer uma luta contra o que a gente chama de epistemicídio, né? A professora Rosilene, que eu mencionei, falou em dificuldade de acessar materiais, né? Tem muito material, muita produção, né, que já vem sendo feita há muito tempo, mas essas produções, tanto acadêmicas quanto de materiais didáticos, elas são escanteadas, né? Elas não têm a divulgação necessária, suficiente, né? Então, assim, há lugar, né, e há tarefas para todas as pessoas na educação antirracista, né? A primeira tarefa é não silenciar o racismo, né, na educação. O trabalho, a pesquisa da Eliane Cavaleiro, lá de 1998, quando ela fala do silêncio do lar ao silêncio escolar, né, ela se refere ao professor que presencia cenas de racismo todos os dias, às vezes entre as crianças, né, muitas vezes entre adultos e crianças, e ela prefere ficar calada, né, porque ela fala, eu não sei como lidar com essa questão, né? Nós, professoras e professores, nunca vamos estar sempre totalmente preparados para lidar com um monte de questão na escola, né? Mas é preciso ter coragem e é preciso, sobretudo, sair do isolamento, buscar amparo nos colegas, nas colegas, se não for da sua unidade, se isso não tiver valorização na sua unidade, procurar com os outros, e tem muita gente fazendo isso pelo Brasil todo, né? Ô, Carlos, o professor Iracema, deixa eu só fazer tem vários comentários aqui, várias perguntas, né? Não vai dar para fazer todas. Tem comentário dizendo até que a professora Iracema, extraordinária professora, deveria ser indicada por o Ministério da Educação. Olha só que... O Jarbas Monteiro. Mas tem uma pergunta, professora Iracema. Apoio, Celso. Apoio total. Total. Seria, não nesse governo, né, professor Iracema, mas um governo... Bolsonaro. No governo Bolsonaro, não. Mas tem uma pergunta da Carolina Lemos, que pergunta o seguinte, professor Iracema, eu acho que bem interessante. Precisamos compreender essa educação do colonizador para refletirmos e repensarmos o currículo. Como trabalharmos o opressor dentro de cada um para descolonizarmos o currículo brasileiro? Eu posso só complementar essa pergunta importante, né? Professor Iracema, eu sempre fico imaginando, é lógico que nós vivemos ainda numa sociedade do ego branco. Esse ego branco ele é inculcado na formação de todas as pessoas, mas principalmente das nossas crianças, né? Aí, num país como o nosso, você tem uma menina negra, acho que talvez você possa falar um pouco do seu caso, né? Que você cresceu, você é de uma geração que talvez tenha sido influenciada pela Xuxa, pela Angélica, né? Os programas infantis todos, ou você tinha a Eliane, tinha a Xuxa, a Angélica. Então, como que uma menina negra ela cresce tendo essas referências brancas, né? Como que ela consegue sobreviver e combater essa imposição do ego branco, né? É difícil isso, e chega na escola, ela ainda não tem esse apoio, a escola também reproduz, ou seja, a reprodução do ego branco acontece na igreja, na escola, na família, nos meios de comunicação de massa. Como romper, né, com esse ideal do ego branco da nossa sociedade? Acho que essa pergunta tem a ver com a que o Celso formulou, que ele pegou aqui no chat. Certo, ótimo vocês tratarem disso. Eu já emendo, né, a pergunta de vocês com um comentário que eu estou vendo aqui da Cláudia Arezzo, da professora Cláudia Arezzo, que diz o seguinte: para os jovens, o problema maior ainda é o orgulho em ser negro. Meus alunos dizem que sou a única professora negra que tem orgulho em ser negra. Isso me entristece, porque lá, 3 pontinhos, 70% dos professores são negros, né? Então, o racismo, essa barbárie estrutural, né, quando a gente fala que é estrutural, é porque ela forma mentalidades, né, forma sensibilidades, forma o ego, né, como disse o Carlos.
E como alguém perguntou assim, como trabalhar essa questão desse ego branco, né, e desse ego opressor que está na sociedade, né? Assim como o machismo está na sociedade. O machismo não é algo que está nos homens, né? Está na sociedade. A única forma de trabalhar isso é enfrentando, então, né? Buscando reconhecer a presença desse ego. E eu acredito que uma forma importante é pela positividade, né? Então, as experiências de escola que eu apresentei aqui, elas reforçam muito essa questão da positividade, né? É a apresentação de personagens negras e negros, protagonistas, né? E tem muitos em todas as áreas da produção humana, né? E não fugir ao diálogo, né? Confrontar. Acho que tem uma simples pergunta que a gente faz pouco em educação, e a gente faz pouco porque a gente não tem tempo, né, para desenvolver, que é o porquê, né? Quando chega lá o estudante, aquelas situações, né? O Carlos falou, eu sou, falando do meu caso, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma questão do colorismo, né? A gente sabe que quanto mais escura a cor da pele, quanto mais crespo o cabelo, mais racismo a pessoa sofre, né? Então, eu, né, ao longo aí da minha escolaridade, enfim, sempre fui uma aluna aplicada, né? Então, isso, de uma certa forma, facilita, né, o acesso, e aí também tem uma questão, você é aplicada, muitas vezes você é aplicada porque você não sofre a opressão do racismo, né? E sempre ouvi essa coisa, o cabelo duro, né? Não, eu como sou uma pessoa negra de pele clara, né? Ouço, até hoje ouço assim, não, mas você não é negra. Sabe o que é? É esse seu cabelo. Se você alisasse esse cabelo, você não seria negra, né? Quando eu me apresento como negra, tem muita gente que ansiosamente procura falar, não, você não é negra, não, você é assim, moreninha, né? Então, isso é algo recorrente, a gente ainda vai ouvir isso muitas vezes, né? Então, é uma luta permanente, né? E essa destruição, né, desse opressor, desse ego branco, exige muito trabalho em várias frentes, inclusive na frente da psicologia, né? Tem várias pessoas estudiosas, profissionais do campo da psicologia, trabalhando, apoiando instituições, né, inclusive empresas, a incorporar a questão do racismo, né, a discussão sobre o racismo e a luta antirracista dentro das instituições, né? Aliás, gente, isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, em todas as câmaras e assembleias, no sentido de, então, como que as pessoas brancas que ocupam espaço de poder, elas passam agora eu já não estou falando só da educação, né, elas passam admitindo que existe racismo dentro delas, né, na sua formação, como que elas passam, então, a compartilhar esses espaços de poder, e aí eu estou falando materialmente, né? Como que você passa a se preocupar em contratar mais pessoas negras para suas equipes, né? Não sei se tem alguma legislação, alguma norma que prevê isso, meus colegas aqui, meus parlamentares, né? Na Câmara, por exemplo, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, né? Então, preciso agora também atos concretos, né, de valorização das pessoas negras e da contribuição negra para todas as áreas, né, da cultura brasileira, né? Então, é até uma
uma provocação que eu faço, né? E a gente precisa fazer essas buscas, né? Tem muita coisa aí já disponível, né? Que precisa ser, sobre as quais a gente precisa se deter, né? Iracema, mais uma pergunta que eu quero, aproveitando e abusando um pouco aí do seu tempo. O Florestan Fernandes, que foi um grande sociólogo, que estudou bastante a questão do negro no Brasil e deu grandes contribuições intelectuais, acadêmicas, e também era um militante, né, de esquerda, crítico, enfim, foi deputado federal, mas a obra dele foi permeada pelo combate ao racismo, pelo combate à desigualdade racial no Brasil. Ele defendia o tempo todo que o Brasil só seria um país democrático, de fato, quando o Brasil acabasse com a desigualdade racial, acabando com o racismo. E você trouxe um elemento novo agora, para nós aqui, educadores e educadoras, que é em relação à gestão democrática da escola pública, que isso se aplica também na escola, né? O projeto da escola só será democrático, o projeto pedagógico, ou seja, só haverá gestão democrática da escola pública se no seu projeto pedagógico for incluído o combate ao racismo, né? Que haja uma política educacional antirracista na nossa gestão democrática da escola pública. Acho que é um elemento importante que você traz para o seio das nossas escolas, para a nossa reflexão na construção do projeto pedagógico da escola. Ou seja, a gestão democrática só existe formação para o pleno exercício da cidadania com combate ao racismo. Queria saber se você confirma essa afirmação. Com certeza, Carlos. No meu trabalho, né, como docente universitária, eu procuro aliar o tema central das minhas pesquisas gestão democrática e diversidade, né, a gestão do sistema educacional e da escola e a questão da diversidade, né, porque a diversidade, para mim, né, e aí as diversidades das suas várias categorias, né, e dimensões, a diversidade étnico-racial, a diversidade sexual, né, a diversidade de origem geográfica, né, ela deve dar o conteúdo da educação e da gestão, né, porque a gente precisa entender que a gestão democrática não é esse lugar, assim, da APM ou do conselho de escola que se reúne de vez em quando e você faz uma ata ali burocrática, né, e para, às vezes, acessar algum recurso, né, para tratar do conteúdo da educação, né, do projeto pedagógico da escola, né, e quando você inclui essas questões, e assim, a questão da diversidade, que sempre se procurou evitar na escola, né, a história da escola no Brasil é uma história de exclusão, né, a escola no Brasil, na República, no início da República, foi pensada como um projeto higienista, né, um projeto que negava a cultura popular, a cultura o que se chamava de rústico, né, e a escola vem se democratizando pela força do povo, né, que tenta acessar a escola, que exige a construção de escolas, né, e o povo brasileiro é um povo diverso, né, a maioria é de ascendência africana, né, indígena. E, então, a gestão da escola, né, quando a gente pensa na gestão como um todo, né, a gestão do projeto pedagógico da escola só vai ser democrática quando incluir a diversidade, né, incluir no sentido de ter as pessoas ali dentro, né, e de tratar dessas questões, né, e, aliás, isso eu estou falando da escola pública, né, que é o meu grande foco de atenção, de preocupação. Mas a escola privada também precisa tratar disso, né? Aliás, gente, isso é uma questão muito importante, né? Muitas vezes a escola, seja pública ou seja privada, diz assim, não, a gente não precisa tratar de racismo, ou não precisa tratar da questão
questão de gênero aqui dentro da escola, porque aqui dentro não tem racismo. Ou então, às vezes, uma escola particular que diz, aqui a gente não tem negros, né? Ou uma escola pública que diz, não, a gente não tem gays e lésbicas aqui dentro da escola, ou pessoas trans. Então, por isso, a gente não precisa tratar desses assuntos, né? Não é uma questão de você ter os sujeitos dentro da escola, essas questões são questões estruturais da nossa sociedade, né? E as pessoas que passam pela escola, ou pela educação, na educação, no nível da educação básica, ou no nível superior, têm que ter acesso a essas temáticas, a esses conteúdos, né? Para que elas incorporem essas questões nas suas práticas, sejam como professoras ou em quaisquer outras, em quaisquer outros ambientes de atuação, né? Então, eu bato nessa tecla da gestão democrática e da autonomia da escola, porque só com autonomia a escola vai poder olhar para o que é necessário, né? Ali no seu currículo, né? O que é preciso reforçar, enfim. Você mencionou o Florestan Fernandes, né, Carlos? Eu estou aqui com os 2 volumes de A Integração do Negro na Sociedade Brasileira, aqui são dois tijolos aqui para estudar aqui, né, para os meus estudos, para o desenvolvimento do meu projeto, enfim, também são leituras obrigatórias, né? O Carlos, o professor Iracema, só a última consideração aqui, o que a professora fala de, por exemplo, o desserviço que presta, por exemplo, parlamentares na Câmara Municipal aqui de São Paulo, que são negros e tem uma política voltada contra as cotas raciais. Ou, como fala o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, qual a importância do desserviço, a fala dele, o lugar de fala dele contra essa política antirracista que a gente tenta implementar, professora Iracema? Então, Celso, importante você perguntar isso. Eu tive recentemente numa conversa, né, assim como essa, com outras mulheres negras, né, inclusive com a minha companheira de batalhas aí de décadas, a Suelaine Carneiro, que é responsável pelo setor de educação do Instituto Gueledés, né, e sobre essa pergunta, né, ela até ressaltou o seguinte, vou usar aqui as palavras dela, né, vou parafraseá-la. As pessoas negras são múltiplas, né? Os sujeitos negros são múltiplos, né? E quando a gente pensa, as pessoas negras, elas estão nos vários campos aí políticos partidários, né? Na esquerda, na direita, em todas as instâncias aí, né? E elas têm suas convicções também, né? É claro que quando elas se posicionam contra políticas, quando pessoas negras se posicionam contra políticas de valorização da cultura negra, né, de ampliação de acesso para as pessoas negras, como as políticas de cota, né, seja para ingresso no serviço público, seja para ingresso na universidade, é terrível, né? O efeito é terrível, porque é claro que muita gente branca vai usar isso como exemplo, né? Vai usar como exemplo de meritocracia, vai dizer assim, olha, tá vendo, né, como esse negócio de cotas é mimimi, né, porque essa pessoa aqui, esse parlamentar, ou essa pessoa que está ocupando esse cargo, que é uma pessoa negra, ele não defende cotas, porque ele alcançou esse espaço pelo seu mérito próprio, né? E aí eu vou dizer uma coisa, para negros e brancos, ninguém alcança espaço nenhum só pelo seu próprio mérito, não existe essa coisa de mérito individual, existe, o mérito individual é um componente, é um dos fatores dentre muitos outros, né? E aí eu respondo bem, vou dizer assim, grosseiramente, quando as pessoas, em discussões, né, sobre ocupação de espaços por pessoas negras, quantas vezes eu escuto a seguinte fala, olha, também não adianta, né, contratar uma pessoa negra só porque é negra, né, porque, olha só, essa pessoa está ali, né, e ela não tem qualidade no trabalho, né, então não adianta,
né? Ela foi contratada só porque é negro. Aí sabe o que eu digo? Pois você, meu querido, foi contratado só porque é branco, né? Só que você não descobriu isso ainda, né? Então, quando a gente fala, né, as pessoas negras, a gente precisa de muito apoio, né, de muitas redes, as redes dos cursinhos populares, né, para ingresso na universidade, quando a gente fala o apoio de toda a aldeia, né, do quilombo. Sim, precisamos. Mas sabe de uma coisa? As pessoas brancas sempre tiveram isso. Elas sempre tiveram rede. Elas sempre tiveram as condições materiais, psicológicas, né? Então, elas sempre tiveram redes. Só que faz de conta que elas acessam os espaços por mérito próprio, né? Não por mérito desse conjunto da rede que lhe sustenta, né? Então, dá a impressão que só nós, pessoas negras, precisamos de redes de apoio, né? Porque não teríamos méritos individuais. Então, isso é um desserviço total, né? Embora eu reconheça que as pessoas negras são diversas, né? Tem crenças e posicionamentos políticos, ideológicos, filosóficos distintos, né? Quando vem de uma pessoa negra posições contra políticas de inclusão, né? Ou não de inclusão, mas de enfrentamento do racismo, o desserviço é muito grande, né? Professor Iracema, agora a última pergunta. Eu sei que nós estamos abusando bastante do seu tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta em nome de várias professoras e professores, tem vários profissionais da educação acompanhando a nossa live, que é em relação a um tema que tem a ver também com o debate, mas é com a volta às aulas. Como que você vê isso? O governo estadual o Dória anunciou um programa de volta às aulas no dia 8 de setembro, no auge da pandemia, com milhares de pessoas morrendo no estado de São Paulo, e inclusive, o coronavírus vem matando os negros do Brasil, né? Eu queria saber o que você acha dessa volta às aulas anunciada pelo governo estadual, obrigando, né, os professores a voltarem. Olha, Carlos, Celso, todos nós, né, professores, estamos muito preocupadas, né, e com muito medo, né, do que vai significar isso. É isso, acho que as professoras, os professores, acho que medo é a palavra que define, né, medo da morte, até porque a morte está cada vez mais, a morte em decorrência do coronavírus está cada vez mais próxima, né? Eu sei que vocês dois, nos seus mandatos, têm acompanhado isso, né? E têm visto cada vez mais as pessoas nas escolas, profissionais da educação, morrendo, né, por contaminação, ou ficando gravemente doentes, né? E muitas chegando a óbito, né? Então, a gente está com muito medo. Eu tenho a impressão que essa política aí de volta às aulas vai ser um fracasso, tá? Eu tenho a impressão que grande parte das famílias não vai enviar seus filhos para a escola, né? Pelo menos aquelas famílias que puderem, né, não vão enviar, porque a morte pelo coronavírus, vários levantamentos já estão mostrando isso, né? Já é predominante nas periferias e entre pessoas negras, né? E aí é interessante, né? Porque a gente vem discutindo isso já, a pandemia, ela traz novas desigualdades, mas ela, sobretudo, revela desigualdades que sempre estiveram aí, né? Então, a gente tem dados sobre acesso de pessoas negras aos serviços sanitários. O acesso é consideravelmente menor do que o acesso de pessoas brancas, né? E a gente sabe que água tratada é o mínimo que se pode ter para combater a propagação do vírus, por exemplo, né? Lavar as mãos, lavar os itens que a gente compra, né, para dentro de casa é um procedimento básico, né? Então,
a volta às aulas aí, como você mencionou, né, no que deve ser o auge da propagação do vírus, pode ser uma política de ampliação da morte, né, da contaminação e da morte. E eu tenho a impressão que vai ser um fracasso, né? Eu tenho a impressão que vai ser um fracasso por não comparecimento de estudantes. E aí é preciso, e a gente sabe que assim, vários países que conseguiram fazer um sistema de isolamento quase que 100%, né? E por isso conseguiram conter a propagação do vírus, e que resolveram reabrir escolas, né, e serviços, enfim, começam a fechar novamente as escolas, porque perceberam que bastou reabrir para a propagação voltar, né? Então, assim, vai ser muito difícil reabrir lugares de aglomeração, como a escola, sem ter vacina ou sem ter tratamento médico, né, para esse vírus. Porque, ainda mais em escola, gente, como que você controla o contato físico das crianças entre si, né? E, no caso da educação infantil, das educadoras com as crianças. Como que se controla o contato físico? Não se faz educação infantil sem contato físico, né? Não se faz educação sem corpo, né? Então, essa pode ser uma política, acho que é preciso fazer um acompanhamento muito preciso, né? Para preparar aí as peças de denúncia, né, com o que pode ser, assim, uma política mais uma necropolítica do Estado brasileiro, né, e no caso do Estado paulista. Puxa, muito obrigado, professora Iracema. Nós vamos partindo aqui já para o encerramento. Eu quero agradecer a sua participação, as suas considerações, a sua aula magna aqui nos nossos espaços das redes sociais. Muitos professores acompanharam, fizeram vários comentários e dizendo que esse tema é muito importante, não só para os negros, mas, sobretudo, para os brancos também, porque o racismo foi inaugurado pelos brancos. Os brancos têm a obrigação de resolver essa situação. Então, a luta antirracista faz parte do nosso cotidiano, é uma luta diária de todos nós, negros, e, sobretudo, brancos também. Até porque, primeiro, que o Brasil é um país negro, de maioria negra, afrodescendente. Segundo, que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro. Não só uma dívida cultural, né, mas uma dívida também material, porque foram os negros escravizados no Brasil que construíram toda a base econômica do Brasil. Todos os grandes ciclos econômicos foram sustentados pelos negros escravizados. Isso a gente aprende nos livros de história, né, do 5º ano, do 6º ano, né, o ciclo do ouro, da cana-de-açúcar. Senão, os negros construíram a base material e econômica do Brasil. As grandes cidades, as capitais, foram todas construídas pela mão de obra escrava. São Luís do Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, nós temos uma dívida cultural, espiritual, mas também econômica. Então, quando se fala em cotas, as pessoas criticam, um absurdo. A cota é pouco, né? Nós temos uma grande dívida econômica. Então, essa questão ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, sobretudo na área da educação. Aí eu quero dizer que eu concordo plenamente com a professora Iracema nesse tema. Não há gestão democrática, escola emancipadora, escola libertadora, sem combate ao racismo. Isso não é possível. Acho que é uma das grandes lições aqui para todos nós, educadores e educadoras. Muito obrigado, viu, professora Iracema, por essa grande contribuição, essa grande reflexão. E obrigado, vereador Celso Gianazzi, que eu passo a palavra para você fazer aí o encerramento da nossa aula de hoje da professora Iracema. Vou só agradecer, né, essa grande aula magna, né, da professora Iracema, que trocou pontos positivos, assim, importantíssimos para que a gente possa seguir nessa luta, né, de
de criar elementos, né, para que tenhamos, né, na nossa sociedade, professor Iracema, essa cultura antirracista mesmo, né, e incentive essa prática. Então, o que a professora Iracema colocou aqui para nós foi muito importante, são vários comentários, vários elogios aqui que eu estou acompanhando, professor Iracema. Então, é um agradecimento, assim, sem igual para essa grande aula que a senhora nos dá aqui, essa grande contribuição para que a gente possa, né, aprofundar, ter bases de conhecimento, né, que a senhora citou aqui para a gente, é muito importante. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Passo até a palavra para você a senhora fazer a consideração final, se despedir também das pessoas aqui. Agradeço também a todas as pessoas que estão até agora conosco aqui, professor Iracema. Olha, muita gente acompanhando essa grande aula magna. Obrigado, hein? Imagina, vocês aí, Carlos e Celso, sempre tão generosos, né, abrindo esses espaços necessários, e eu que agradeço o convite, e assim, a aula não acaba, né, gente? Acho que eu até faço questão aqui de agradecer nominalmente, então, as professoras Gabriela Bonfim, a Rosilene Vieira, a Patrícia Cerqueira, a Núbia Amorim, a Mônica Almeida, né, as minhas companheiras que me ajudaram hoje, nas discussões lá no grupo Territorialidades de Campo Limpo, a preparar essa aula, né, não preparei essa aula sozinha, e destacaria aí, Carlos, quando você fala do trabalho africano, né, e aí eu já até peço desculpas às pessoas que estudam as culturas indígenas, porque eu não tenho pouquíssimo conhecimento disso, infelizmente também fui formada, né, por essa escola que não trata do assunto, então aqui eu me sinto mais confortável de falar sobre a questão dos povos negros, né, e que as contribuições dos povos negros não se deram e não se dão só pelo trabalho manual, pelo trabalho físico, né, mas pelo pensamento, né, pela sabedoria, pelos conhecimentos, né, porque para construir um prédio, uma casa, uma edificação, você precisa de conhecimentos técnicos, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, além de agradecer às minhas colegas, né, e também às pessoas que vieram antes de mim, né, e que seguem na luta antirracista, no movimento negro, que me inspiram, que geram material e conhecimento, né, os quais eu utilizo. Teve um professor aqui que falou assim, ninguém vai falar do professor Milton Santos, teríamos muitos nomes a mencionar, né, e eu aqui queria fazer uma divulgação desse livro aqui, ó, Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, tá? É um livro do professor Carlos Dias Machado, que é professor da rede municipal. Esse livro é fruto do mestrado dele. Aliás, não sei se vocês já convidaram o professor Carlos Machado para uma conversa. Ainda não. Vamos convidar agora com a sua sugestão. Fica a dica. Ele traz aqui, então ele faz uma pesquisa assim extensa, né, sobre a contribuição, então, de afrodescendentes, não só no Brasil, mas em outros países, nas várias áreas do conhecimento, né, das tecnologias, da engenharia, da biologia, enfim, nas várias áreas, né. Então, eu recomendo esse material e recomendo também, gente, para as escolas que estão aí iniciando a conversa, esse material maravilhoso que está disponível online, é a coleção Educação e Relações Raciais, apostando na participação da comunidade escolar, tá? É um material elaborado pela Ação Educativa, tá? Vocês podem procurar esse material como indicadores da qualidade das relações étnico-raciais na escola. É um material muito bacana, ele serve assim de apoio. Quando, acho que o Carlos perguntou, como que a gente faz, né, para vencer esse opressor, enfim, é um material, assim, de apoio para uma escola que está iniciando essa discussão, e aí esse material dá várias sugestões de como começar essa discussão coletiva, e até como fazer uma avaliação sobre em que pé que a escola está quanto a isso, tá? Depois eu vou colocar no link da apresentação também, e compartilho com vocês para deixar aí nos canais, né, que vão ficar disponíveis. Bom,
a aula não termina nunca, né? Eu acho que essa questão precisa ser retomada sempre, sempre que possível, vocês realmente convidarem pessoas, tem muita gente boa produzindo, né, escrevendo, realizando educação antirracista. Então, fica esse pedido, né, para que vocês não deixem de tratar desse tema, né, não só agora na pandemia, né, mas em todos os outros momentos, né, e que vocês também possam levar, que esse tema seja levado aí para os outros parlamentares, né, tanto na Câmara Municipal de São Paulo, quanto na Assembleia Legislativa. E a aula continua sempre, né, gente? Por meio das interlocuções e desses aprendizados do princípio Ubuntu, né? Que é eu sou porque nós somos, né? E continuamos, seguimos aí juntos, levando o legado que recebemos, né? E o legado que vamos deixar para próximas gerações. Muito obrigada. Antes de terminar, professor Iracema, vereador Sérgio Gianazzi, eu queria só reafirmar que essa aula magna da professora Iracema fica gravada aqui no Facebook, no nosso, no do Celso Gianazzi, no nosso YouTube também, para que os professores, os educadores e educadoras possam utilizar nas reuniões pedagógicas, em ATPC, no Estado, na rede estadual, na GEIF, na rede municipal, enfim, nas escolas particulares também, o material vai ficar disponibilizado, inclusive com as referências que a professora Iracema disponibilizou. E quero encerrar a live de hoje, Celso Iracema, com um trecho de uma música do Caetano Veloso, que se chama Milagres do Povo, que foi feita para um seriado nos anos 80, da Globo, que se chamava Tenda dos Milagres, que é em cima de um livro do Jorge Amado, né, Tenda dos Milagres, onde ele fala que foi o negro que viu a crueldade bem de frente, mas mesmo assim ele produziu milagres de fé no extremo ocidente. Aqui essa frase para a nossa reflexão, e ouçam a música, chama Milagres do Povo, Caetano Veloso. Eu usei muito essa música para trabalhar o tema nas minhas aulas, viu? Desde quando a música foi lançada, eu usava para falar sobre essa questão do racismo no Brasil. Muito obrigado, professor Iracema, obrigado, vereador Sérgio Gianazzi, obrigado a todos e a todas que acompanharam o nosso debate, a nossa aula magna com a professora Iracema. Boa noite a todos e bom descanso. Boa noite, obrigado. Força e luta para nós, saúde e paz. Tchau, tchau. Eu saio do ar.